Olá a todos, gostaria de dar as boas-vindas. Hoje nós faremos uma prévia para vocês entenderem um pouco sobre o nosso evento, o evento que é o segundo encontro internacional de cidades inteligentes, as Cidades 1000. Edição Brasil, né? Que vai acontecer no Auditório Carolina Bori, no Instituto de Psicologia da USP. Que dia que vai ser? Vai ser dia 28 de agosto, das 9 às 18. E hoje nós estamos aqui para bater um papo muito interessante com uma pessoa que entende muito sobre esse assunto. Eu vou falar rapidamente o currículo dele para vocês verem com quem que a gente vai falar. Ele é o coordenador do Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades 1000, USP Unesco, que é o CID-1000, quem está realizando esse nosso evento. Ele é pesquisador, professor, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo, orienta mestrado e doutorado no Programa de Integração Latino-Americano dessa universidade, que é o PROLAM, onde ministra a disciplina Ética, Diversidades Pós-Humanas e Cidades 1000. É também vice-coordenador do curso MOOC Cidades 1000, oferecido pelo CID-1000 USP, e co-líder do grupo de inovação do Comitê Diretivo Internacional de Unesco New Alliance. Participa ativamente da criação da rede de Cidades 1000 em todo o mundo. Ele foi representante para a América Latina e Caribe no Comitê Diretivo Internacional de Unesco New Alliance. É autor e organizador de mais de 30 livros e coordena a equipe internacional de pesquisa e consultoria Criatividade, Inovação, Marketing, Comunicação e Cidades, o CRIACOM da USP. Eu estou falando do professor doutor Felipe Chibas Ortiz. Por favor, professor, a palavra. Bom, estou muito feliz de estar aqui com você e com toda essa audiência. E é claro que vamos bater um papo bem agradável, né, sobre esse fascinante tema que é as cidades do presente e do futuro, né, com essa perspectiva que é a alfabetização mediática informacional, ou também conhecida como Cidades 1000. Que bom. Então, eu queria saber, primeiramente, o que é o CID-1000 e por que este evento é tão importante? Bom, eu, antes de responder sua pergunta, gostaria que você também se apresentasse, querida Valéria Fuji, né? Integrante, membro pesquisadora e integrante do Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades 1000. Por favor, se apresente. Sim, é com muita honra que eu participo desse grupo do CID-1000 como pesquisadora. Eu tenho um histórico de trabalho com projetos sociais há 25 anos na Prefeitura de Barueri, né, um histórico de muitos projetos e muitas conquistas. A minha formação é Sociologia, eu também sou especialista em gerente de cidades pela FAAP, Gerontologia e também Sociopsicologia pela FESP São Paulo. Estou muito feliz de poder compartilhar esse espaço com você, como já disse, e poder dialogar, né, nesse bate-papo que vamos ter aqui, né? Muito bem. E o CID-1000? Exato. O que nós conseguimos entender pela sigla CID-1000? Bom, sigla CID-1000 se refere ao Centro Internacional de Inovação e Desenvolvimento de Cidades 1000, que está sediado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e tem como principal missão, né, precisamente pesquisar, também divulgar e expandir esse conceito ou paradigma de Unesco que é conhecido como Cidades 1000, ou cidades com alfabetização mediática informacional, e esclarecendo, esse 1000 não é 1000 de número, sino que se refere a cidades Media and Information Literacy. Na verdade, é um verbo, né? Um construto que une o português, né? Cidades, e essas siglas em inglês, Media and Information Literacy,
ou MIL. Que bom. E me diz uma coisa, por que esse evento é tão importante? Esse evento é tão importante porque, primeiro, é o segundo encontro internacional das cidades inteligentes, as cidades MIL. Esse segundo encontro já consolida os resultados de mais de um ano de trabalho do nosso centro, né? E está, vamos dizer assim, reunindo personalidades, autoridades de grande peso para falar precisamente desse tema, né? Desse novo conceito, que esclarecendo um pouquinho mais o que significa esse paradigma de cidades MIL. São cidades que, vamos dizer assim, promovem as novas tecnologias, como a inteligência artificial, blockchain, entre outras, mas utilizadas de forma bem humanística. Quer dizer, novas tecnologias, ciências de dados, por um lado, mas por outra parte também ciências sociais, como a sociologia, a psicologia, a antropologia, e construindo um ambiente transdisciplinar, né? Para quê? Para que as pessoas se sintam melhor nas cidades, exerçam melhor seus direitos, usem o pensamento crítico, por exemplo, para analisar as postagens da internet, não permitam, né? Ou não se façam eco de fake news, discurso de ódio, pós-verdades, que são aquelas posturas extremas ou extremistas, né? O preto ou branco, ou, bom, esquerda ou direita. Muitas vezes as análises são muito simplistas nesse sentido e precisamos, às vezes, dos pontos intermediários ou de os matizes, né? Tem entre preto e branco, tem os cinzas, por exemplo, né? E, aliás, se expandimos para as cores, né? Temos tantas cores e tantos matizes, né? Tantas diversidades, né? Então, essas diversidades todas estão presentes nesse conceito de cidades MIL, que pensa a cidade não só ou não apenas digital ou apenas como cidade inteligente, sino também como cidade humana, cidade presencial, física, geográfica. Então, essa integração, né, desses dois, vamos dizer assim, lados, o geográfico, o digital, as novas tecnologias e a sociologia, fazem esse universo híbrido, né, que a gente fala, no qual estamos todos, né, e que está sendo todos os dias modificado, reelaborado, e por isso temos que participar todos dessa nova construção, dessa nova visão da cidade. Que bom, muito bom. E nós sabemos que são 4 painéis, e um dos painéis fala sobre políticas públicas. O que você pode me dizer sobre as políticas públicas ligado à alfabetização midiática e informacional, cidades MIL, como elas podem ser aplicadas nas cidades brasileiras e nas cidades latino-americanas, no mundo? Muito interessante sua pergunta, querida Valéria, porque precisamente essa perspectiva, né, de pesquisar, de pesquisação e de pesquisar para modificar, para transformar as cidades de maneira real, é uma das coisas que também distingue esse enfoque das cidades MIL, né? E precisamente nessa perspectiva, né, de propor novas políticas públicas para a educação, por exemplo, né? Um setor tão importante, porque é muito importante alfabetizar, né? Nós usamos esse termo, alfabetizar, que é da educação, né? Com certeza. Mas alfabetizar, o que é alfabetizar? Na compreensão, na visão, na análise dessa realidade híbrida que antes comentávamos, que pode ser tanto digital como física. E essas análises, né, implicam o quê? Desenvolver o pensamento crítico das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que muitas vezes, como você sabe, Valéria, sofrem bullying e às vezes, por causa de ciberbullying, se suicidam, né? Também temos aí os fenômenos referentes a novas plataformas digitais que às vezes incitam aos próprios adolescentes e aos jovens a desafios que são, vamos dizer assim, suicidas, ou desafios que são de automutilação, que implicam automutilação, que implicam agressão com os colegas, e esse tipo de situações, né, deve ser objeto de análise, tanto pelos educadores, professores, como pelos próprios alunos, os adolescentes, jovens, e também pelos seus pais, para tomar medidas de proteção pelos filhos, e as famílias têm que trabalhar
o pensamento crítico, eso que estamos aqui destacando. E também percebendo, Valéria, que as pessoas que criam uma notícia, qualquer pessoa ou entidade, não necessariamente está falando a verdade. Então, e que nós todos também podemos criar e elaborar noticias, informações, tanto no mundo físico como no mundo digital. Bom, isso todo deve ser educado, e não só nas escolas e nas universidades, sino que deve ser educado em todos os aspectos da cidade, participando disso a governança estratégica da cidade, quer dizer, a prefeitura. Mas a prefeitura, repito, não só no sentido das escolas e as universidades e a cooperação, escola, vamos dizer assim, e entidades públicas, não também as entidades privadas, né? Também os próprios artistas devem participar desse processo. E existe, professor, alguma experiência positiva no mundo sobre isso, sobre esse trabalho que o senhor acabou de citar? Obrigado. Por favor, não me chame de senhor, né? Porque parece então que estou com vários milênios em cima e não tenho tanta idade assim, não. Mas voltando depois dessa brincadeira, né? Oh, querida Valéria, na verdade, nós temos sim, é um trabalho que, vamos dizer assim, está começando, né? No ano 2018, se debateu pela primeira vez, né? Em um evento de Unesco, no qual eu tive a oportunidade de estar, né? Com pessoas de diversos países, né? E depois esse construto, esse conceito das cidades mil tem evoluído, e no ano recente, no ano 2024, se teve outro importante evento, no Global Mil Week, né? No qual também se traçaram importantes direcionamentos. E, bom, dentro disso podemos dizer que existem várias cidades que têm se destacado, né, em esse processo. Por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, temos Guarulhos, que foi uma das primeiras em se posicionar. Temos também em outra, é bom citar em América Latina, que também existem essas cidades, né, que começaram o processo, ou que não quer dizer que ainda tenham o selo de Unesco, né? Isso todo está sendo estruturado e com certeza vai ser com certeza organizado, e as cidades que ganhem esse selo o terão. Mas, por enquanto, estamos no processo de aspirando a cidades mil. Por exemplo, podemos citar várias cidades, como já estava comentando, né? De aqui de Brasil, podemos citar de América Latina, que também tem se enfocado nesse ponto, Cidade do México, Cidade de Havana, entre outras. No mundo também podemos citar Zaragoza, que tem focado nisso. Também podemos citar em Honduras, Tegucigalpa, entre outras. Hoje sabemos que também Lisboa está nesse caminho, entre outras, né? Participamos recentemente em uma reunião de pontos focais de Unesco Mil Alliance, né? Que é uma aliança de Unesco, né? Que se debate esses assuntos, ¿no? Y tivemos oportunidad de ver en torno de 25 ciudades de varios países nessa perspectiva. Então, é evidentemente um movimento novo, mas um movimento novo como muito pulsante, muito energizado, e que com certeza vai transformar as cidades do planeta. Que bom, muito bom. Existe um termo que nós conhecemos que são as cidades inteligentes, as smart cities. Qual a diferença, professor? Qual a diferença das cidades mil para as cidades inteligentes? Bom, esse é o título das cidades inteligentes, as cidades mil. É um pouco o título, é o título desse evento que estamos agora comentando, né? Que você introduziu muito bem. E também o título de um importante livro que tive a oportunidade de organizar como professor titular da Universidade de São Paulo, Mitsuru Yanase. Nós dois organizamos esse livro que foi publicado no ano 2020, 2021, com apoio também de importantes organizações. E esse livro, né, publicado pela Universidade de São Paulo, pela USP, se caracterizou precisamente porque nele diferentes autores fazem essa mesma reflexão que você está agora
me questionando. E, bom, na verdade, Cidades Mil, aliás, autores do mundo inteiro, né? Dos 5 continentes, nesse livro que organizamos, o professor Mitsuru Yanase e eu. E, bom, nesse texto, né, se faz uma análise, né, dessa perspectiva. E, de maneira resumida, posso dizer, Valeria, que nós temos, nesse caso aqui, conceitos que não se contrapõem, não são contraditórios. O conceito de smart cities, ou cidades inteligentes, e cidades com alfabetização mediática, por outro lado, ou cidades mil, são conceitos com muitos pontos em comum. Nós dissemos que as cidades mil é uma evolução das cidades inteligentes e que incorpora outros elementos que, às vezes, dentro das cidades inteligentes, não se destacam tanto, como o ponto da cidadania, como o ponto de também pensar as diversas tecnologias, novas tecnologias, como a inteligência artificial, mas em função também das diversidades, em função, por exemplo, das pessoas idosas, em função também das pessoas que têm determinada discapacidade, em função também das pessoas que têm, vamos dizer assim, dos grupos vulneráveis. Estamos falando das mulheres, das pessoas que também têm, das pessoas negras, dos indígenas, e um pouco as pessoas de baixa renda também. Então, esse foco também nos grupos vulneráveis, nas diversidades, que podem ser diversidades de pensamento, podem ser diversidades também de formas de enxergar, né? É um foco, é um diferencial das cidades mil. Queria também dizer, nesse ponto, né, respondendo a sua pergunta, Valeria, que também é muito importante dizer que a cidadania, o foco na democracia, o foco em permitir as diversas escolhas, o diálogo, usando essas novas tecnologias para construir a cidade de forma participativa na sua gestão, né, é outro dos diferenciais. Outro ponto também bem importante é a utilização de métricas, né, e metodologias que permitem visualizar com indicadores o progresso, a evolução da cidade, não só nos aspectos tecnológicos, como por exemplo pode ser, temos um número X de webcams, ou temos tantos sensores, ou conseguimos fazer a leitura a leitura facial. Não. É também, por exemplo, quantas startups tem a cidade, né, dedicadas à educação. Quantas startups promovem, por exemplo, as lideranças femininas, né? Quantas empresas também físicas ou online, quantas dessas empresas têm também lideranças negras, né? Como, por exemplo, tem todo esse processo também, podemos citar como uma precursora aqui no Brasil, a Luisa Helena Trajano, que foi uma das primeiras, das pioneiras, né? Que na sua empresa, né, implementou programas para estimular lideranças femininas, lideranças negras, né? Isso teve um momento na sua época que foi muito criticado, né? Quando surgiu, teve sectores que criticaram, mas ela aprovou que estava à frente, né, de muitos das pessoas e que criticaram ela, e realmente deu muito certo, né? E, bom, hoje esses programas são elogiados no mundo inteiro. Bom, esses são, aliás, gostaria de dizer também que a Luisa Trajano esteve na primeira edição desse nosso evento, né, nos prestigiando e, bom, nos apoiando. Foi palestrante desse primeiro evento e incluso do livro que estamos lançando. Estamos agora lançando um livro, Valeria, nesse próximo evento, fruto dessa primeira edição, né? Agora que estamos na segunda edição. E nesse livro está presente também, né, o prefácio da senhora Luisa Helena Trajano, para a nossa honra. Que bom, parabéns. E dentro desses painéis, nós percebemos também que existe um tema muito interessante, que é o ciclo de marketing digital. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como essa ferramenta pode ser implementada nas cidades mil, com esse paradigma de cidades mil, defendido pela Unesco, e como que ele pode melhorar a vida das pessoas nas cidades. Bom, Valéria, é assim, nós temos, vamos dizer assim, o orgulho, né, de que essa metodologia do ciclo do marketing digital, que foi proposta por nós e uma equipe, né, de pesquisadores, uma equipe grande, né,
Bom, nós fizemos até primeiro artigos científicos e depois um livro sobre isso, e que essa metodologia hoje se aplica tanto nas empresas como em algumas cidades, não apenas no Brasil, incluso em outros países, como por exemplo em Portugal, né? Podemos dizer, né, que essa metodologia ajuda a visualizar dentro da estratégia de comunicação ou de marketing de uma empresa ou de uma cidade, né? As cidades também têm estratégias de comunicação com seus diversos públicos. Bom, permite visualizar as diversas etapas, né, que devem ser estrategicamente realizadas. E muitas vezes, quando se faz análise com essa metodologia, se enxerga que tem etapas que não foram aplicadas na comunicação da cidade. E isso permite ver, por exemplo, se a cidade está tendo políticas de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social ou não, como estão sendo implementadas, como se trabalha com os diversos grupos essa comunicação. Sabemos hoje, por exemplo, que existem muitas queixas, né, dos grupos vulneráveis em geral, né, de que que se sentem invisibilizados, né? E estou falando, repito, de diversos grupos vulneráveis. Por exemplo, os grupos de pessoas discapacitadas. Muitas vezes na propaganda, na publicidade em geral das empresas, não aparecem pessoas que têm vitiligo ou pessoas que têm determinadas limitações, né? Não aparecem. E essas pessoas, igual, posso até falar um pouquinho mais, as pessoas que estão um pouquinho mais encorpadas, para dizer assim, ou pessoas que são um pouquinho mais, que podem ter um pouco de sobrepeso, aparecem pouco na publicidade e na propaganda. Então, e essas pessoas estão presentes na cidade. E aliás, não apenas estão presentes, muitas vezes não são, vamos dizer assim, são um percentual elevadíssimo, né? Nem todas as pessoas são magras, nem todas as pessoas são altas, nem todas as pessoas, bom. Então, e muitas vezes os modelos, né, que se publicitam na TV, nos noticiários, nos jornais, nas revistas, são pessoas que são, entre aspas, têm um físico inalcançável, inatingível. Então, isso tudo parece que não é importante, mas é sim, porque as pessoas precisam se visualizar, ter sua imagem reconhecida, se sentir respeitados e valorizados, às vezes sem palavras. Quando você vê uma pessoa semelhante a você, num noticiário ou numa posição de liderança, de destaque, você se sente bem, mesmo que essa pessoa não diretamente fale nada ao respeito. Bom, então, esses espaços, né, devem ser compartilhados, né, na política da comunicação, na política de marketing, na política de publicidade de uma organização, de uma empresa, de uma ONG, ou também de governo, né? Bom, e essa ferramenta do ciclo do marketing digital ajuda bastante a visualizar isso. Que bom, muito bom. Então, você acabou de falar aí sobre barreiras culturais, não é isso? Exato. A metodologia das 20 barreiras culturais à comunicação, e eu gostaria de saber sobre isso e sobre as 5 dimensões, né, da criatividade. Para que ela serve? Eu sei que existe um livro sobre isso, você bem organizou e escreveu um livro sobre isso. Como essa metodologia também pode ajudar nas cidades, na vida das pessoas? Essa é outra metodologia bem interessante, porque quando fazemos, por exemplo, entramos para ajudar uma cidade no processo de consultoria da sua transformação, né? A gente precisamente percebe muitas vezes barreiras, né? Obstáculos. Então é importante diagnosticar e metrificar, inclusive, né, o tamanho dessa barreira, né? Então, e não para ficar com a barreira, sino para pular a barreira. Então, por isso falamos fizemos essa metodologia, né? E aplicamos, né, em diversos, a vezes em um bairro, a vezes não em toda a cidade, mas é bem interessante para saber em que ponto está a cidade e até onde quer chegar. Então, por um lado, diagnosticamos as barreiras, as limitações, os obstáculos, e por outro lado, diagnosticamos o potencial criativo da cidade. Exemplo de, vamos dizer assim, isso fizemos, por exemplo, em Quilimani, em África, em Moçambique. Fizemos esse trabalho com a população e foi fantástico, né? Nessa direção de tentar modificar e fazer a cidade um pouco melhor para os cidadãos. E, bom,
que essa cidade que Limani, na África, virasse uma cidade mil. Interessante que, falando agora das barreiras, né, e da metodologia em si, que com esse diagnóstico das barreiras, temos uma foto melhor da população, né, pelo menos da amostragem, de uma amostragem da população. E fica mais claro como modificar, como fazer crescer a cidade. Exemplos de barreiras, dessas 20 barreiras. Olha, uma que a gente chama de religiocentrismo, esclarecendo, a religião não é uma barreira em si ou per se, sino a forma em que se adota a religião. E às vezes as pessoas adoptam uma postura de que a religião minha é a única e as outras estão todas erradas. Essa postura é a que a gente chama de religiocentrismo. Nós partimos que as diversas religiões podem e devem ter um espaço dentro da cidade de respeito, de dignidade, o que não significa que eu tenha que ter a fé religiosa de outra pessoa ou de outro grupo social, mas eu posso, desde a minha, respeitar a outra postura. Igual também, por exemplo, as pessoas ateas. Tem pessoas que não têm uma fé religiosa específica, mas também podem ser pessoas dignas e de respeito e merecem um espaço na sociedade. Outra barreira que podemos citar é a do etnocentrismo, que significa um pouco minha terra é o centro do mundo, né? E isso serve muitas vezes para os países, mas serve também para dentro de um país falar das diferenças que nele existem. E muitas vezes, repito, é claro, todo com equilíbrio é excelente. Quando a gente se excede, a gente um pouco pode perder, vamos dizer assim, a razão, né? E é claro que a gente tem que amar a terra onde nascimos, temos que amar, é claro, nosso bairro e amamos, né? Com certeza, amar nosso espaço, nosso território. Mas seguindo esse mesmo raciocínio, também quando somos um pouquinho excessivos nesse amor, nessa paixão, a vezes podemos querer demeritar ou tirar vamos dizer assim, a razão de outro, ou o valor, né, de outros territórios, outros espaços. Então, vocês podem ver muitas vezes as pessoas de alguns países que falam de uma maneira muito apaixonada e às vezes até excessiva para dizer, nossa, meu país é o máximo, e um pouco desprezando os outros países. Essa postura é perigosa, sobretudo quando convivemos com pessoas de diversos países, e hoje estamos na internet convivendo com pessoas do mundo inteiro. Igual quando falamos do Brasil, quando podemos dizer, não, eu sou, por exemplo, eu sou paulista, e claro que eu não sou paulista, aliás, eu sou paulista também, né? Eu sou um paulista de origem cubana. Mas, voltando ao que estava comentando, bom, gente, eu posso dizer, eu sou paulista, né? E tudo bem. Mas se eu adoto a postura de que eu sou paulista e que os outros estados do Brasil não aportam nada à economia ou, de repente, são insignificantes, isso pode fazer que as pessoas se sintam diminuídas, as pessoas de outros estados, e que não cooperem, por exemplo, dentro de uma equipe, pessoas de outros estados, né? Então, essa postura de ser tolerante, de admitir que outros estados do Brasil podem ser também importantes tanto quanto São Paulo, é importante. Igual, coloquei paulistas, mas, por exemplo, pode ser um carioca que adote essa postura, ou alguém do Rio Grande do Sul, ou alguém de outro estado do Nordeste. Então, essa postura não coopera, né, para o desenvolvimento de grupos, equipes, da comunicação digital, né, e inclusive, de um planejamento estratégico, do crescimento de uma organização ou de uma cidade, né? Expliquei essas duas barreiras, mas poderia continuar explicando as outras 18, mas realmente não seria adequado. Eu penso que podem procurar os textos, os livros que estão aí sobre esses assuntos. É só procurar, por exemplo, pelo meu nome, Felipe Chivas Ortiz, em qualquer búsqueda do Google Academics ou Google Escolar, ou também com inteligência artificial, vai sair rapidamente um grupo de textos. Aliás, podem procurar não apenas pelo meu nome, podem procurar também pelo assunto barreiras culturais à comunicação, e vão sair outros autores, outros textos. E também completando um pouquinho minha resposta, porque você me perguntou sobre as dimensões de criatividade. Bom, as dimensões de criatividade, Valeria, são aquelas que têm a ver com a flexibilidade, a originalidade das ideias, dos projetos, né? São 5 dimensões.
E elas também ajudam o quê? A conhecer o potencial da cidade, o potencial dos bairros, dos territórios, das regiões, né, diversas de uma cidade ou de um município, e ajudam então a ver como, em que grau devemos desenvolvê-las, né, para que se sorteiem essas barreiras. Muito bem. E neste contexto que você acabou de falar, qual a importância dos agentes de inovação que participarão, o porquê que eles precisam participar, qual a importância deles para o futuro das cidades? Você tocou em outro ponto importantíssimo, Valeria, que nós falamos em que as cidades, com certeza, e também uma organização, uma ONG, uma empresa, sempre tem diversos stakeholders, né? Mas nós destacamos dentro de todos os stakeholders que estão envolvidos no desenvolvimento e transformação de uma cidade, destacamos 5 stakeholders, que chamamos de os 5 agentes da inovação das cidades. Eles são, em primeiro lugar, os fazedores de política, os políticos, né? Segundo lugar, os educadores, né? Entre os quais se inclui os educadores, pesquisadores, seus alunos, né? Porque um professor é nada sem seus alunos. O professor é todo esse núcleo em torno dele, né? Terceiro lugar, muito importante, os empresários, né? E hoje, sobretudo, os empresários das empresas digitais. Mas muitas vezes as pessoas me questionam, só os digitais? Não, também os empresários do mundo físico. Mas, vejam bem, hoje não tem empresa praticamente que não tenha um site. Hoje não existe uma empresa que, de alguma forma, não tenha algum processo digitalizado. Então, essa barreira entre o físico e o digital, né, como falávamos antes, caiu. E hoje temos empresas ou realidades híbridas, ecosistemas híbridos, não são mais só digitais ou só físicos, né? Então, continuando, o quarto fator ou agente da inovação das cidades que citamos são os artistas. E muitas vezes se critica, se fala, opa, e por que os artistas? É que sem os artistas, as cidades não têm aquele sentimento. A alma das cidades são os artistas. E muitas vezes com um poema, com uma música, com com declamar um actor um determinado assunto, isso comove mais que todos esses livros aqui que temos acá. Por exemplo, esse aqui que quero mostrar, né? Que vamos estar lançando, como já disse, né? Dentro do evento. Esse aqui é um livro organizado pelos professores. Bom, nesse caso, o professor Júlio César Suzuki, a professora Marilene Proença, a professora Rita de Cássio Castro, e bom, esse servidor. E que tem autores também de diversos países, e também nossos alunos de mestrado, doutorado, e aqueles que participaram na organização do evento anterior. Então, aí temos, então, esse livro, mas vocês verão, né? Olha só a grossura desse livro aí. Muitas pessoas não têm o tempo de ler isso todo. Então, um artista com uma música, declamando um poema, ou fazendo, por exemplo, que nem aqui, um cartão. Esse livro tem os cartões do professor Dorinho Bastos, né, que é nosso partner, nosso parceiro de quase todos os livros que fazemos. Bom, com um cartoon do professor Dorinho Bastos ou de outro artista, as pessoas entendem melhor o conceito que, digamos, que com um artigo científico ou uma fala que nem essa aqui. Então, os artistas são essenciais, são o quarto fator. E, por último, o quinto fator, que é o mais importante, não por último é menos, que são as pessoas comuns, simples, que é para quem a gente faz tudo, né? A cidade, aliás, está cheia de pessoas simples e comuns, entre as quais me incluo, né? Porque eu sou professor, é claro, autor de livros, etc. Mas, primeiro que tudo, sou ser humano, cidadão. E então, esse quinto fator também tem que estar presente, e muitas vezes, ou nos processos de transformação, reuniões de trabalho que fazemos para essa transformação das cidades mil, fazemos com quem? Com representantes de ONGs, lideranças de bairro, que têm um papel essencial e representam muito essa cidadania. Muito Bom, bem. respondido? Respondeu tudo. Excelente, excelente explicação, professor. Obrigado. Eu creio que nós conseguimos elucidar muitas dúvidas, né, de
das pessoas que gostariam de saber do que se trata esse encontro de cidades inteligentes às cidades mil. Eu gostaria que o senhor finalizasse dando um recado e convidando também as pessoas para o nosso evento. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença e, é claro, a presença da audiência nesse momento tão especial, nesse contato. Gostei muito das suas perguntas, das suas questões, que realmente nos ajudaram a revelar esse conceito e também explicar, né, os diversos lados desse evento de uma maneira simples e rápida. E eu quero sim convidar a todos a que participem desse segundo encontro internacional das cidades inteligentes às cidades mil, né, que tem a edição Brasil, que vai ter a participação nesses 4 painéis de em torno de 20 panelistas de alto nível de Brasil e de outros países, e que realmente vão contribuir muito para quem quiser realmente transformar sua cidade, fazer a vida mais feliz. É tão importante a felicidade, né? E muitas vezes pensamos que isso é só, um assunto secundário. Gente, ser feliz é tão importante. E ter métricas e indicadores de felicidade, e não só aquelas métricas, tantas webcams, ou tantos sensores, e tantos reconhecimento facial. Eu acho que isso é importante, não estamos negando isso de maneira alguma, mas é também importante ter outras métricas. Olha, qual é o índice de felicidade da cidade, por exemplo, né? Bom, esses assuntos e esses temas também são discutidos nesse enfoque, né? Bom, os convido a que participem nesse evento, onde vão estar personalidades importantíssimas de São Paulo, né, e do mundo, como já disse. Posso citar, entre outros, os grandes professores Mitsuru Yanase, a professora Marilene Proença, o professor, tem tantos, né? O professor Dorinho Bastos, que vai estar com seus cartoons. Teremos também a presença do Renato Nalini, né? Secretário de Assuntos Climáticos da cidade de São Paulo, o Paulo Pereira, assessor da Presidência da República para assuntos referentes às desigualdades. Teremos, gente, não vou lembrar de todos os nomes, né? Importantes empresas também estarão presentes, como a PayPal, né? Accenture, Stefanini, entre outras grandes empresas multinacionais e nacionais que vão estar também contribuindo a transformar a cidade. Não quero deixar de citar a empresa 99, que é uma parceira e tanto de todas essas perspectivas de transformação da cidade, com carros elétricos, com uma nova visão da mobilidade urbana, para também que isso se transmita a comunicação e a inovação da cidade, com uma nova visão da cidade. Bom, tudo isso, gente, também estará presente nesse evento. Não percam essa chance de dialogar com essas personalidades, autoridades e com pessoas comuns que vão estar lá também para contribuir à transformação das nossas cidades. Muito obrigado mais uma vez, queridíssima Valéria. Muito obrigado a todos os presentes e continuemos crescendo juntos. Muito obrigada, professor. Contamos com todos lá.